Muito bem, aqui no CBN Madrugada a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo que interessa muita gente, que é a história dos planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar divulgou nesta terça-feira mudanças nas regras dos planos de saúde que vão vigorar a partir de junho de 2019, regras mais flexíveis aí para quem quer mudar de plano, outras questões que a gente vai conversar aqui no CBN Madrugada com o Marcos Patulo, que é advogado especialista em direito da saúde. Marcos, muito bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? Para você e para os seus ouvintes. Marcos, quais são as principais mudanças aí anunciadas pela ANS, hein? A ANS vai editar uma resolução normativa que vai ampliar a possibilidade da portabilidade de carências, né? Duas mudanças bastante importantes que essa resolução traz é a ampliação para os planos empresariais, né? Porque atualmente somente os beneficiários de planos individuais, que é quando, né, o beneficiário contrata direto com a operadora ou uma família contrata direto com a operadora, e os beneficiários de planos coletivos por adesão, que é quando aquela pessoa adere a um plano em razão de um órgão, por ser filiado a um órgão de classe, somente esses, né, dos planos coletivos por adesão e dos individuais, podem fazer portabilidade. Hoje, também os beneficiários dos planos coletivos empresariais, com essa nova resolução, também vão poder fazer a portabilidade. Agora, essa portabilidade, vamos imaginar uma situação aqui, a pessoa trabalha numa empresa e essa empresa tem lá um plano X, ela pode, ainda estando na empresa, mudar para um plano Y, ou isso vale a partir do momento em que ela sair da empresa? Não, ela vai ter que se desligar desse plano da empresa, ela vai ter que sair da empresa, né? Então, justamente, ela é beneficiária, né, no caso, por conta do vínculo empregatício, né, ela tem esse plano, né? Lógico, esse plano da empresa também vai ter que ver as regras específicas dele, se o plano, né, de adesão compulsória ou não, mas a regra é que ele saindo desse plano dessa empresa do qual ele é empregado, aí ele vai poder migrar para um plano no mercado, né, um plano individual, apesar que atualmente existem muito poucos planos individuais no mercado, ou um plano coletivo por adesão. Certo. Que outras alterações aí foram anunciadas, hein, Marcos? Uma outra alteração que eu achei bastante importante é que não vai ter mais o que a gente chama de janela de portabilidade, porque antes existia um prazo específico para os beneficiários pedirem a portabilidade. Esse prazo começava na data do aniversário do plano, ele tinha, a partir dessa data, né, mais 4 meses para pedir essa portabilidade. Hoje não vai ter mais essa janela. E eu acho isso importante porque muitas pessoas que eu vejo tentando a portabilidade encontram dificuldade por não estar nesse prazo, né? A pessoa às vezes não fica controlando a data do aniversário do contrato e muitas vezes a necessidade de portar para um outro plano surge fora dessa janela. Então, esse é um ponto muito importante, né? Não existir mais essa janela. Agora, Marcos, por que essa questão dos planos de saúde gera tanto litígio, gera tanta briga entre os beneficiários e as empresas que oferecem os planos de saúde? As regras não são claras? O que acontece, hein? Olha, a regulamentação dos planos de saúde, ela é feita por uma lei específica, né, que chama a Lei dos Planos de Saúde, a 9656 de 98, e também por resoluções da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela é uma regulamentação complexa, específica, né? Então isso acaba gerando bastante problema de interpretação com relação às coberturas e os reajustes que podem ser aplicados no plano. Né? Isso acaba facilitando, né, essa litigiosidade. Mas eu acho que resoluções como essa, que a ANS está editando hoje, ajudam a diminuir um pouco a litigiosidade, pelo menos nesse tema das portabilidades, porque a resolução anterior era bastante restritiva, era bastante burocrática. Quer dizer, para o beneficiário conseguir exercer a portabilidade, ele tinha que cumprir uma série, né, de requisitos e uma série de restrições também, que hoje essa resolução que vai ser publicada flexibiliza.
Então, eu acredito que a ANS, editando resoluções como esta, ajuda nessa relação e ajuda a diminuir a litigiosidade e a proteger os direitos dos consumidores. Com relação aos tipos de cobertura, procedimentos que são ou não cobertos, isso também está muito claro na legislação, porque, mais uma vez, vira e mexe, a gente vê notícias aí de pessoas entrando na justiça porque tem que fazer um procedimento e o plano de saúde não quer cobrir. Então, o direito ele é interpretativo, né? Então, às vezes a lei usa uma expressão que tem mais de uma interpretação, mais de uma compreensão. Então, vou dar um exemplo. A lei dos planos de saúde exclui das coberturas os tratamentos experimentais, né? Mas, assim, como é que eu vou definir o que é um tratamento experimental? Né? As operadoras vão falar que os tratamentos experimentais são aqueles que não estão aprovados nos órgãos governamentais ou que não... Por exemplo, os medicamentos que ainda não têm registro na Anvisa, ou os procedimentos que ainda não estão incluídos no rol de procedimentos da ANS. O judiciário amplia um pouco essa interpretação e entende como experimental só os tratamentos que não têm base científica na literatura médica. Então, esse é só um exemplo de como pode surgir mais de uma interpretação sobre uma expressão que gera uma dúvida sobre a cobertura que é devida. Nós estamos conversando aqui no CBN Madrugada com o Marcos Patulo, que é advogado e especialista em direito da saúde, sobre mudanças anunciadas nesta terça-feira nas regras dos planos de saúde, anunciadas aí pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Marcos, uma outra questão que eu acho importante a gente debater aqui é por que os reajustes dos planos de saúde são sempre muito mais altos do que a inflação. Por exemplo, estava dando uma pesquisada agora, vi que o último reajuste que foi autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que vigora até 30 de abril de 2019, é um aumento máximo de 10%. Aí eu pergunto, se a inflação está na casa dos 4%, por que um reajuste que supera o dobro desse índice, hein? Olha, a sua pergunta é muito interessante e realmente esse tema dos reajustes, com certeza é dos temas mais polêmicos que a gente tem hoje, né, na saúde suplementar. Né? Com relação ao reajuste, esse reajuste que é aprovado pela ANS, ele se aplica só para os planos individuais, tá? E os planos individuais hoje, eles representam mais ou menos 20% do total dos beneficiários que a gente tem. Esse reajuste, ele é acima da inflação, primeiro porque a metodologia, né, de cálculo desse reajuste ela não é muito clara, tá? Inclusive o Tribunal de Contas da União, né, faz mais ou menos uns 3 meses, ele editou um parecer no qual ele fez uma análise da metodologia, né, que a ANS aplica e das formas de controle que a ANS exerce para controle desses reajustes e chegou à conclusão de que existem muitas falhas regulatórias nesse tema. Inclusive foram feitas audiências públicas recentemente para debater justamente esses reajustes aprovados pela ANS para os planos individuais. E pior do que esses reajustes são os aplicados para os planos coletivos. Porque os planos coletivos, eles não têm o reajuste submetido à ANS, a ANS é apenas informada, né, do reajuste que vai ser aplicado, e esse reajuste é calculado com base no que eles chamam de sinistralidade. Né, que a sinistralidade é uma relação da receita, né, que o plano teve no ano versus as despesas que esse plano também teve. E com base nessa equação de receita e despesa, o plano calcula um reajuste para ser aplicado naquele ano, naquele contrato, e esse reajuste ele é aplicado assim, sob o fundamento de reequilibrar a relação. Só que nunca fica muito claro a forma como esse reajuste é apurado. Quer dizer, as operadoras não abrem para o consumidor, né, qual foi a receita, qual foi a despesa. Existe pouca transparência nessa relação e pouca atuação da ANS. A ANS ela é completamente omissa no controle dos reajustes por sinistralidade dos planos coletivos por adesão e dos planos empresariais. E, inclusive, esses reajustes são muito superiores, inclusive, aos da ANS para os individuais. Né, tem muitos reajustes de planos coletivos por adesão que beiram os 20%.
Bom, a gente vai ter aí, Marcos, um novo governo a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Você enxerga alguma expectativa, alguma possibilidade de mudança nisso? Porque essas agências reguladoras, não só na área da saúde, mas em outras diversas concessões públicas aí, se eu não me engano, a função delas é regular, é fiscalizar o sistema e não beneficiar as empresas. E ao que parece aí, a autorização para um reajuste dessa monta é extremamente abusivo, acaba prejudicando demais a população e favorecendo as empresas que prestam um serviço de saúde. Você enxerga alguma possibilidade de mudança nisso a partir do novo governo? Olha, hoje eu não tenho nenhuma indicativa de que isso vai mudar. Assim, não tá a pauta que se tem hoje é de revisão da metodologia do reajuste dos planos individuais. Mas os coletivos, e veja, os planos coletivos, eles são 80% dos beneficiários, né? A grande maioria das pessoas ou tem planos empresariais, né, por conta de relação de emprego, ou do plano coletivo por adesão, que é aquele que você adere, né, junto ao seu órgão de classe. Esse reajuste dos planos coletivos não está na pauta, a gente não tem ouvido falar em controle desses reajustes. Eu acho que a ANS tem aí uma oportunidade de colocar isso em pauta. Acho que é um tema extremamente importante. A gente sente no dia a dia que os consumidores estão com muita dificuldade de pagar o plano de saúde cada vez mais caro, né? Tem também reajustes por faixa etária em percentuais muito elevados. Então, a gente percebe que falta uma atuação da ANS em coibir reajustes abusivos e tornar principalmente essa relação mais transparente. A gente sente muita falta de transparência nesses reajustes dos planos coletivos, tanto por adesão quanto dos empresariais. O novo governo talvez poderia, né, abrir um pouco, voltar um pouco as atenções para esse reajuste e ver uma forma, né, de colocar isso pelo menos na pauta da ANS, que eu acho que seria bastante importante para a defesa dos consumidores. Muito bem, aqui no CBN Madrugada conversamos com o advogado Marcos Patulo, que é especialista em direito da saúde. Marcos, muito obrigado pela gentileza, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Eu